Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A Universidade de São Paulo, a USP, está trabalhando no desenvolvimento de um método contraceptivo para ser utilizado em capivaras. O objetivo é diminuir a proliferação dos animais sem causar sofrimento a eles. As capivaras podem se tornar pragas em cidades. Com pedaços de cana-de-açúcar, o veterinário americano Derek Rosenfield atrai as capivaras que vivem neste espaço no campus da USP, na capital paulista. Eles já se conhecem. Há 2 anos e meio, Derek desenvolve pesquisa de doutorado com as capivaras. O veterinário busca uma alternativa para controle de população usando uma vacina que causa infertilidade. O medicamento já é utilizado nos Estados Unidos em outras espécies de mamíferos considerados pragas. Imunocontracepção é um jeito de virar o animal infértil à distância. Ou seja, eu não preciso fazer a captura para aplicar essa vacina. Eu posso usar um dardo. Eu preciso aplicar só uma vez essa vacina, não precisa reforçar um booster. A vacina é uma alternativa mais interessante que a castração porque não muda o comportamento dos bichos. As capivaras vivem em grupos com um macho dominante que protege as fêmeas. Mesmo inférteis, essa estrutura social é mantida. Derek já vacinou 6 fêmeas e 3 machos. Na natureza, as capivaras servem de alimento para jacarés, cobras e onças, animais que não vivem no ambiente urbano. Sem os predadores e com comida à vontade, a população de capivaras explode nas cidades. E aí aparecem alguns conflitos com os seres humanos. Isso que parece um colar na capivara é, na verdade, um filtro de carro enroscado no pescoço. Sinal evidente que ambos estão no lugar errado. As primeiras capivaras chegaram na USP em 2013. Eram 2 adultos e 5 filhotes. Hoje são pelo menos 40. Poluição, barulho de trânsito, nada disso parece intimidar os animais. Zanzando próximas às vias expressas de São Paulo, elas também podem causar acidentes. Em áreas de agricultura, capivaras podem destruir plantações de cana e milho. O controle populacional também é uma forma de conter o avanço da febre maculosa, doença que pode infectar e matar seres humanos. As capivaras são hospedeiras da bactéria, apesar de não desenvolverem os sintomas da doença. A transmissão acontece quando o carrapato estrela pica uma capivara infectada e, em seguida, uma pessoa. A ideia dessa contracepção não para erradicar esse animal ou essa espécie, mas para diminuir a natalidade. E com isso, tem uma chance, uma possibilidade de controlar a doença. O brasileiro lê pouco. Só para ter uma ideia, Jonatas, 30% da população brasileira nunca comprou um livro. É o que aponta a pesquisa Retratos da Leitura. Cenário preocupante, já que o hábito de ler melhora o vocabulário, raciocínio e a interpretação. Eles podem ser os mais diversos, com textos clássicos até os contemporâneos. Uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto ProLivro estima que o brasileiro lê aproximadamente 2,5 livros por ano. A pesquisa ainda trouxe dados importantes sobre o motivo por que as pessoas gostam de ler. 25% disseram que têm o hábito de leitura justamente por gostarem, 19% por atualização cultural, 15% por distração, 11% motivos religiosos, 10% para crescimento pessoal, 7% exigência escolar e 7% para atualização profissional ou exigência do trabalho. A leitura ela é fundamental, né? Mais do que nunca hoje no caso do estudante, ela é fundamental para a compreensão de qualquer outro conteúdo. Sem a leitura, o aluno não consegue interpretar um problema matemático, né? Uma questão de física. Então, a interpretação e o aperfeiçoamento da leitura leva a uma
agilidade da compreensão textual. O estudo ainda revela um dado preocupante. 30% da população nunca comprou um livro. Esse número estaria ligado aos 11.800.000 analfabetos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. É um problema conceitual do país, né? O país nosso, ele nunca incentivou muito a leitura. Então, para criar-se um hábito, não adianta só a escola trabalhar isso. Se um aluno, uma criança, não tiver um exemplo familiar, fica muito difícil, né, que ele crie este hábito. Então, o que acontece? É um processo histórico, né? E o que nós percebemos? Muitos pais que começam a ter a possibilidade de estudar mais do que seus pais, então eles começam a incentivar mais. Isso é um processo muito lento de evolução do país. Isabela começou a ler aos 3 anos de idade. O amor pela leitura veio dos pais. Eu, desde pequenininha, observava meus pais, meus avós, que eu morava com eles quando eu era pequena, lendo. E sempre achei muito interessante, porque eles pareciam muito concentrados e gostavam muito do que estavam fazendo. Então eu pensei que se eu soubesse fazer também, eu ia ter alguma coisa para passar a tarde fazendo. Então eu sempre fui muito interessada em aprender a ler. Quando eu aprendi na escola, comecei aprendendo o básico mesmo e depois fui me aprofundando e depois não conseguia mais parar de ler. Não existe uma idade certa para começar a ler. Através de estudos, foi comprovado que a leitura pode reduzir o estresse, impulsionar o funcionamento do cérebro e até mesmo melhorar a empatia. Nunca é tarde, né? Sempre podemos começar a ler. E isso é um processo lento, né? A leitura é um processo lento. Eu começo devagar e vou, né, habituando, vou me apaixonando por esse universo da leitura. O Japão tem novo imperador. Naruhito, de 59 anos, assumiu o trono na semana passada, no lugar de seu pai Akihito, que se tornou imperador emérito. O Japão é a monarquia contínua mais antiga do mundo e o novo período que se inicia agora será conhecido como a Era Reiwa, que significa Bela Harmonia. No dia 2 de maio, o mundo prestou homenagens ao gênio da Renascença, Leonardo da Vinci, que morreu há 500 anos. Os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Itália, Sérgio Mattarella, visitaram a tumba de Leonardo no castelo francês de Amboise. No mesmo dia, o Reino Unido apresentou um retrato inédito de Leonardo, provavelmente feito por um de seus assistentes. A obra será apresentada ao público numa grande exposição em Londres. 2 dias depois da oposição da Venezuela organizar um movimento nas ruas para tentar tomar o poder, o presidente Nicolás Maduro apareceu numa marcha com os principais nomes das Forças Armadas no país. Na semana passada, milhares de manifestantes saíram às ruas em apoio a Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino, mas houve forte repressão das forças de segurança do país e a tentativa de tomada do poder foi frustrada. Após 3 dias de confrontos, a trégua chegou à faixa de Gaza, no Oriente Médio. O conflito teve início na sexta-feira, com um protesto de palestinos contra um bloqueio de Israel na região. 2 militantes palestinos foram mortos como resposta de Israel a ataques que deixaram 2 soldados israelenses feridos. No sábado, os palestinos lançaram foguetes contra os israelenses e Israel respondeu com disparos contra o território palestino. No total, 21 palestinos e 4 israelenses foram mortos, a maioria civis. Um projeto investe em jogos de tabuleiro como forma de ensino nas escolas de Poços de Caldas, no sul de Minas. Aprendizado que melhora com uma pitada de diversão. A ideia é ensinar história de uma forma mais divertida. E basicamente, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, a gente está explorando as mecânicas de alguns jogos de tabuleiro mais tradicionais, para numa segunda fase do projeto, desenvolvendo atividades com os estudantes, eles participar da criação coletiva de um jogo tematizado aqui na região da Zona Sul, que é onde eles vivem, de uma forma que eles possam não só jogar jogos já conhecidos do público, mas também produzir um jogo de forma coletiva e com um viés educativo, que é o foco principal aqui dos jogos. O projeto já está sendo apresentado em diversas escolas de Poços e tem colaborado com o desenvolvimento dos alunos.
Um dos objetivos da iniciativa é oferecer aos jovens atividades no contraturno escolar. Hoje, por exemplo, ao invés de passar uma tarde ociosa, eles vieram para a unidade de ensino aprender um pouco mais sobre história. Incentivar neles tanto a concentração quanto a disciplina deles, né, a capacidade de raciocínio, principalmente porque nós temos sentido uma necessidade grande de encontrar formas que substituam as atividades com jogos eletrônicos, redes sociais, que tem atrapalhado bastante essa questão da concentração e da capacidade de raciocínio deles. Então nós acolhemos essa proposta, trouxemos para a escola e hoje nós iniciamos essa atividade aqui com o intuito de expandir depois com a produção dos jogos, mas também garantindo que eles tenham cada vez mais atividades complementares no contraturno, em direção, quem sabe, a uma educação integral em breve. Na Escola Municipal Pedro Afonso Junqueira, na zona sul de Poços, os alunos gostaram do jogo. É uma experiência primária, eu nunca tinha jogado um jogo desse modo de RPG. Eu nunca tinha jogado e para mim está sendo um jogo novo ali, ainda está se interagindo com os amigos, ali um horário reverso da escola, está sendo muito bom, muito gostoso. Gostei. É bem legal, é uma experiência muito boa a gente estar podendo jogar aqui com os amigos e se divertir bastante. O jogo é muito bom e esse projeto vai ajudar bastante a gente. Achei ele bacana porque eu nunca tinha feito um projeto assim desse jeito e é a primeira vez que eu estou fazendo e eu gostei demais. Que aqui na escola a gente tem muitas coisas para fazer, agora é o jogo aqui e depois nós vamos para multimídia. Uma iniciativa apoiada pela direção da escola que acredita que o jogo possa trazer uma série de benefícios aos estudantes. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.